eu tinha uma visão, só que eu não sabia qual eram os próximos passos. Então, assim, eu sabia onde eu queria chegar, mas por muitas vezes eu não sabia qual que era o 10º passo. Talvez eu soubesse o que eu precisava fazer no dia, mas o que eu tinha que fazer 1 mês depois, 2 meses depois, 1 ano depois, tanto é que algumas vezes as pessoas me perguntavam assim, até hoje, o que você se imagina fazendo daqui 5 anos? Eu não sei responder essa pergunta. Eu não sei o que vai acontecer daqui 5 anos. Eu tô fazendo o que tem que ser feito, todo dia. Olá, amigo. Olá, amiga. Eu tô aqui começando com você o PVCast, o podcast do Paulo Vieira. E hoje nós vamos falar de empreendedorismo, como empreender sendo jovem. Muitas pessoas dizem, mas eu sou jovem e tal. Outras pessoas dizem, eu sou velho. E cada um tem uma boa desculpa, uma boa historinha para não querer empreender. Tá certo? Então, vou falar algumas curiosidades dessa pessoa, vai que você sabe quem ela é. Casado, tem uma filhinha de 8 meses, já tentou ser músico, jogador de futebol, ator e falhou pra caramba. Isso é um bom sinal. No seu mundo empreendedor falhou pra caramba e também falhou nessas outras. Não era o melhor aluno, era escola pública, é isso? Exatamente. E o ponto de flexão foi o mundo digital, foi o Instagram. Com vocês, Iezer, um grande empreendedor brasileiro, também digital, mas o foco aqui não é falar do ambiente digital, é falar do Iezer enquanto empreendedor, a visão empreendedora. Se você acha que entender de mundo digital, marketing digital, vai garantir sucesso a alguém, esquece. Esquece. Por trás dele existe um empreendedor e eu quero falar com o empreendedor Iezer. Paulo, obrigado pelo convite. Espero que a gente consiga entregar muito valor para essas pessoas aí. E, bom, de antemão, eu admiro muito o trabalho que você faz nessas redes sociais, apesar de a gente quase não ir falar sobre isso hoje, mas eu admiro muito o trabalho que você e seu time fazem nas redes sociais. É muito bonito de ver. Opa. Vai ser uma honra aqui entregar um conteúdo para essas pessoas. Uau! Como eu sei que ele é verdadeiro, eu vou acreditar nisso. Vindo de especialista, vou acreditar. Não, talvez não 100%, mas está em 90%. Depois ele me dá o feedback dos 10%, que falta a gente melhorar. Iezer, você empreende desde quantos anos? Posso dizer que eu comecei a empreender com 13, porque, como você falou, né, a gente veio de uma base pública, né? A minha avó era uma professora de estado e desde então eu queria muito ter uma vida melhor. E isso começou quando... Inclusive eu converso isso muito com meu tio, né? Eu tinha um tio que ele deu certo muito na vida. Ele tinha muita grana. Ele empreendia aqui em São Paulo, tinha buffet de festa infantil, tem até hoje. E o fato de, dentro de casa, eu ter poucas coisas, né? Sempre, nunca faltou nada, graças a Deus, mas sempre foi tudo muito contido. Então, exato. Então, quando eu via meu tio, eu simplesmente via que ele tinha tudo, só que ele tinha tudo muito. E eu pensava, né? Todas as vezes que eu estava com ele, eu olhava para aquelas coisas e eu guardava, né? Cada detalhe, no sentido de o carro dele tem um banco de couro, tem um ar-condicionado, tem uma coisa no teto, a porta não faz tanto barulho para abrir, o carro não liga com chave, liga com botão. E todas essas coisas, né? Elas ficavam guardadas na minha cabeça. E qual era o sentimento que você tinha em relação ao seu tio? Eu quero ser igual ele. Mas não no sentido que eu era uma criança, né? No sentido de, nossa, que merda que ele tem isso e eu não. Mas sim com como eu posso ter o que ele tem. Como eu posso chegar nesse nível. Porque eu não tive meu pai presente. Então a minha mãe me teve muito nova, com 16 anos. E o meu pai não foi presente. E eu via nele... Não casaram? Não casaram. Meu pai... a minha mãe me conta que meu pai me pegou no colo 3 vezes na vida. Quando foi assinar aquela... Quando vai no cartório, né? Verificar lá o nome da criança. Nascimento. Quando eu fiz 1 ano, ele foi nessa festa porque minha avó obrigou ele a ir. E avó materna. Não, é isso, minha avó materna, exato. Eu não conheci minha família paterna por conta dessa distância que a gente teve dele, né? E uma terceira vez, quando eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos, que ele me chamou pra ir num churrasco com ele e foi a última vez. Desde então, nunca mais a gente se viu. E aí, acredito eu que por conta dessa falta... Ele é vivo? Ele é vivo. Pelo que eu saiba, é vivo, né? Da última vez que eu tenho... Você ainda não fez método CIS, né? Não fiz método CIS. Mas eu sou bem resolvido com isso.
Não sei se é o que parece, mas sou bem resolvido com isso. Olha, eu vou dizer também que eu sou bem resolvido no Instagram. Entendeu? Acredite. Na sua visão, pela sua visão técnica, eu tô cheio de falhas no Instagram. Eu tenho certeza que você sabe algumas delas. Pela minha visão técnica, faço o método CIS. Confia em mim. Beleza, vamos fazer esse método CIS, então. Vai dar um novo destino para você, para o seu casamento, para sua filha, para os seus negócios. Vai entender a seriedade e a cientificidade de tudo que eu estou falando. Você vai ver ciência pura e vai ver mudanças do que está muito bom. Você vai dizer que, cara, podia ser ainda melhor. Fechado? Fechou. Vamos fazer. Então vamos lá. Fugimos aqui pela tangente, voltando para a pista de corrida. Como é que foi empreender tão novo? Eu já entendi. Olha só o que é que você me disse. E quem é meu aluno sabe. Eu escrevo livros. Sou o maior escritor do Brasil há 6 anos. Né? E o livro de que mais do Brasil há 6 anos consecutivos, o maior escritor. E o livro que mais vende na área de negócio também é meu, há 3 anos. E eu estudo o desempenho humano. Eu fico entendendo o desempenho humano. Olha o que você acabou de me dizer. Eu tenho uma tese, que eu estou escrevendo sobre ela, neurologicamente, mas o sucesso ele está em 4 etapas. Primeira etapa, ambição. Você disse que tinha ambição. Eu quero mais do que isso. Bate? Bate. O segundo, você disse que tinha referência, teu tio como uma referência. Exatamente. Bate. Esse é o terceiro ponto. O segundo, você tinha uma visão do que você queria. Eu quero um carro assim, o banco que é assim, a porta. Você olhava para o que você queria. Seu tio te ensinou a ver qual era a tua visão de futuro. Exato. Bate. E o quarto ponto que te fez alcançar tudo isso é você não tinha inveja, você aplaudia o sucesso do teu tio e de outras pessoas de sucesso. Exato. Quem entender isso aqui, eu não vou falar agora, você vai ter que fazer um curso meu para entender o processo metodológico que você viveu e Deus te concedeu esse dom, essa habilidade, essa forma de pensar ambicioso, uma visão clara de futuro, tinha referências corretas e aplaudir o sucesso alheio. Esses 4 pontos levou você, levou a mim e vai levar qualquer pessoa que segui-los fortemente. E eu acho que dentro de um desses pontos aí, Paulo, tem uma questão que é você não aceitar a sua realidade. Porque eu acho que entra dentro da ambição, né? É o antes. Você falou certo. É chamado chega. Chega! Exato. A Bíblia fala, não sei qual é a sua fé, mas a Bíblia fala assim, não vos conformeis com esse tempo, mas transformai-vos. Não é progredis, é transformar. Transformar é sapo em príncipe, pobre em rico, obeso mórbido em magro e forte. Então não vos conformeis com esse tempo. O que é isso? Chega. Não me conformo. Chega. Não vos conformeis com esse tempo. Depois, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você possa experimentar o quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus para a sua vida. Uau. E começa no chega. Exato. Eu era muito inconformado com o que a gente tinha, porque a minha avó era uma pessoa incrível no que diz respeito à criação. Sua avó fez papel de mãe? Fez papel de mãe. Mas a minha mãe também fez papel de mãe durante algum tempo. Então, durante uns 3 anos. Aí depois minha avó me criou. Só que eu olhava para minha avó e eu acreditava assim que ela era uma pessoa incrível no que diz respeito à minha criação. Mas se tratando de financeira, riqueza, ela não era um exemplo para mim. O meu tio era. Só que eu não queria viver aquilo para sempre. E com uns 12, 13 anos começou a acontecer uma situação que eu vejo que foi ela, que foi uma espécie de gota d'água. Nos natais da minha família, os meus primos eles ganhavam os presentes que eles queriam. E quando eu fazia os pedidos dos presentes, eu não ganhava. E aquele foi um momento que aconteceu durante uns 3 ou 4 anos seguidos. Quando aconteceu pela 3ª ou 4ª vez, eu falei, cara, isso aqui eu não quero mais. Eu quero ter o que eu quero pedir. Só que já que eles não estão me dando, então eu mesmo vou comprar meus próprios presentes. E foi ali que eu comecei, ainda como uma criança, a ter ideias, pensar em coisas. E a cabeça da criança sabe como é, né? Vou tentar várias coisas. Só que eu me deparei com várias falhas, uma atrás da outra. Então, o primeiro foi, minha avó tinha me matriculado numa escola de música. E todas as vezes que eu ia apresentar as músicas, eu não conseguia lembrar o que o professor havia me ensinado. Eu não consegui tocar violão, não consegui tocar piano. E eu queria mesmo era tocar guitarra e bateria. E minha avó não queria deixar eu tocar nenhum desses instrumentos. Então, falhei.
Depois eu fui tentar ser jogador de futebol, mas morando com minha avó nunca ia conseguir isso, porque a minha avó achava que era loucura eu ser jogador de futebol. Eu tinha mesmo era que estudar e fazer as coisas darem certo através dos meios normais. Mas o meu avô gostava muito de futebol, ele apoiava isso. E foi aí que com 11 anos de idade eu pedi que eu não queria mais morar com a minha avó. Esse tio de sucesso era filho dessa avó? Era filho dessa avó. Formado, tudo certo, mas ele era empreendedor. Então, assim, por mais que a minha avó colocasse na minha cabeça que você tem que ir pelos meios normais, eu olhava pra ele e falava, tá, tudo bem, ele fez a faculdade, mas o que ele ganha dinheiro mesmo não tem nada a ver com isso. Eu pensava assim, só que eu não batia de frente com ela, respeitava a opinião dela. Aí com 11 anos eu mudei, fui morar com meu avô, e meu avô... Eram separados os dois? Eram separados, mas viveram... Os dois eram separados? Eram. Viveram uns 20 anos juntos e depois se separaram. E aí fui morar com ele, né? Meu avô, ele, durante muito tempo... Desculpa, sua mãe estava onde nesse processo? Tava morando na mesma cidade que o meu avô. Só que minha mãe me teve com 16 anos, então assim... Eu juro pra você que eu respeito muito a decisão dela. E por mais que nas mesmas condições eu não tivesse tomado a mesma decisão, eu respeito a decisão. Tinha uma boa intenção. Tinha uma boa intenção, era uma criança de 16 anos. Te dar mais qualidade de vida, que alguém vai cuidar de você com mais responsabilidade, com mais recursos financeiros. Talvez com mais... que uma pessoa que entenda mais como criar alguém. Talvez uma pessoa que tenha mais bagagem. Acho que foi essa, assim, a visão dela. E o meu avô apoiou eu jogar futebol. E durante 3 anos eu joguei bola. Só que eu tinha muito medo de me machucar, porque eu sempre fui muito magro. E quando você começa a jogar bola, você joga sempre com pessoas da sua idade. Ou um ano mais velhas ou um ano mais novas. Ou do mesmo ano. Eu nasci em 98, eu jogava com pessoas que eram do ano de 97. E eu sempre fui muito pequenininho, perto dos outros caras que jogavam. E aí, eu tinha medo de me machucar. Então, eu fiquei 3 anos como centroavante. Joguei pela escolinha do São Paulo durante muito tempo. Só que esse medo me fez dar um passo para trás. E uma vez, quando a gente estava jogando um campeonato, me lembro disso até hoje, a gente veio para São Paulo com o time, eu morava em Brasília. E... numa situação de gol, meu time estava empatado, estava 1-1. A gente perdeu esse jogo, mas numa situação onde estava 1-1, eu tinha a chance de fazer o gol e eu fiquei com medo de me machucar. E aí eu pedi pro técnico me substituir. Eu fui para dentro do ônibus do time. E lá eu tive uma conversa com Deus e eu falei, cara, eu acho que isso aqui não é para mim. Mas me guia para onde eu preciso ir. E eu me arrepio de falar isso, porque eu fiquei lá e quando eu voltei para casa, não conversei com ninguém praticamente, voltei em casa só refletindo sobre o que ia ser da minha vida, porque eu tinha perdido então 3 anos, e aí eu decidi que eu ia tentar outra coisa, só que dessa vez eu ia tentar aquilo que minha avó tinha me dito, o meio normal. E eu sempre fui um aluno dentro da escola que eu vou dizer bem honestamente para você, eu nunca fui muito dedicado, porque eu pensava assim, cara, se eu me dedicar... Fazer o que com isso? Eu pensava assim, e sempre que eu me dedicava, ainda tinha alguns alunos que tiravam mais nota do que eu e eram melhores do que eu naquilo. E eu olhava e ficava meio insatisfeito com aquilo. Eu falava, cara, eu me dedico, faço o melhor que eu posso dentro das minhas circunstâncias e mesmo assim tem um monte de gente aqui que ainda assim manda muito melhor que eu. E aí eu ficava pensando que talvez, de forma profissional, eu nunca conseguisse ser o melhor dentro da área de estudo. E na faculdade aconteceu essa mesma coisa. Você cursou o quê? Eu cursei ciência da computação. Sou formado cientista da computação, mas nunca usei isso de forma profissional, né? E quando eu percebi isso, né, na escola, eu decidi então que eu continuaria indo para a escola, mas eu tentaria uma outra coisa em paralelo. Foi aí que eu comecei as minhas redes sociais. E durante muitos anos, uns 4, 5 anos da minha vida nas redes sociais, a minha família não sabia o que eu fazia. E eu fazia questão de não contar porque eles não entenderiam e eles até proibiriam que eu fizesse aquilo. Porque a minha mãe, durante muito tempo, durante uns 2 anos, a minha mãe achou que eu vendia drogas e ela me proibiu de sair de casa. Eu fiquei... Sua mãe... Minha mãe... Exato. Quando eu vim pra... Não, essa é minha mãe mesmo. Quando eu vim pra Brasília, eu morei durante um tempo com meu avô. E só que durante esse tempo que eu morava com meu avô, eu morava que era perto da escola. E a minha mãe começou a achar que eu tava mexendo com droga. E aí ela me mandou ir morar com ela. Durante 2 anos, a minha mãe morava tipo numa fazenda, que era muito longe assim da cidade. Todo dia era tipo 1 hora pra ir pra cidade. Eu falava, cara, qual o sentido disso, velho? Mora 10 minutos da minha escola. Foi um momento que a gente teve muitas brigas, assim, muitos desafetos. Mas eu segui. E durante esses 5 anos ninguém sabia o que eu fazia.
Eu simplesmente fazia o que tinha que ser feito. Eu não ia tão bem assim na escola, porque eu precisava me dedicar no meu Instagram. E eu comecei a ganhar dinheiro. E quando eu comecei a ganhar dinheiro, isso uns 2 anos depois, né, de começar... 2 anos. Ou seja, não foi no dia para a noite. Não. Eu tinha muito seguidor, mas eu não ganhava dinheiro ainda. Não sabia como transformar aquele dinheiro. Eu tinha 16 para 17 anos, né? Ainda estou falando do ensino fundamental, ensino médio que eu estava. E aí, quando eu estava terminando o primeiro ano do ensino médio, eu comecei a ganhar dinheiro. Eu falei, cara, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou para uma escola privada. E aí, o segundo e o terceiro ano, eu fui para uma escola privada. Você pagando. Eu que pagava, exato. Só que eu tinha pegado 2 recuperações no primeiro ano. E eu só conseguia ir para uma escola privada de Brasília. E justamente era perto de casa. Porque era a única que aceitava você não reprovar e você levar uma matéria de recuperação. Exato, dependência durante o próximo ano. E aí assim foi. Esses 2 anos eu fiz na escola privada, comecei a ajudar dentro de casa, foi aí que a minha mãe decidiu me levar para lá, entendeu? Para essa casa dela. Mas eu continuei igual, não decidi. Como assim? Não falar. Foi aí que... A minha mãe me levou para casa dela, né? Porque ela... Quando? Foi uns... o ano exatamente. Não, quando? O que aconteceu para querer te levar para casa dela? Eu comecei a pagar a minha escola privada. Porque no começo, quem ia pagar ia ser meu avô. Só que eu já tinha conversado com meu avô que eu ia pagar. Só que eu falava, vô, eu mexo com umas coisas na internet e tal. Eu falava assim pra ele. Eu não queria dar muita informação, porque minha família não entendia. Meu avô, esses dias, eu perguntei pra ele o que eu fazia da vida, e ele falou que eu era técnico de informática. Tipo, até hoje eu não entendia o que eu fazia, sabe? Então, eu simplesmente não falava. Não queria que as pessoas soubessem o que eu fazia. Porque aí sua mãe viu você pagando sua faculdade. Ajudando meu avô com aluguel dentro de casa. E aí ela queria que eu falasse para ela o que estava acontecendo, como que eu ganhava dinheiro. Eu falei, cara, eu mexo com a internet, eu ganho dinheiro com a internet. E ela te levou para que você... Para saber o que você fazia, porque achando que você estava mexendo com drogas. Aí ela a minha vida virou uma prisão praticamente, né? Porque eu fui morar com ela. Não chegou a dar 2 anos. Teve um momento assim que ela entendeu que eu não ia fazer nada de besteira. E aí eu comecei a morar com meu avô e com ela. Só que todo final de semana eu precisava ir para lá. Então fiquei mais ou menos 1 ano só morando com ela. Até final de semana, meio de semana, tudo. Aí depois passou 1 ano e poucos. Eu ficava um pouco com meu avô, um pouco com ela. Um pouco com meu avô, um pouco com ela. E aí depois dos 2 anos que eu voltei a morar com meu avô. E a sua avó, a outra avó? Minha avó nunca se meteu nisso. Ninguém sabia de nada, né? Só que assim, eu até entendo também, porque teve uma época, Paulo, quando o TikTok veio para o Brasil, o TikTok ele fez uma estratégia que ele queria que todos os conteúdos do TikTok fossem parar no Instagram com a marca d'água do TikTok. E eu fui um dos responsáveis por fazer isso virar um vírus dentro do Instagram do Brasil, para que o aplicativo fosse muito baixado. Teve 1 mês só da minha vida que só fazendo isso eu ganhei R$500 mil. Caraca. Só que o que acontece? Esse dinheiro que eu ganhava do TikTok, ele caía na minha conta física e algum dinheiro também ia para a conta do meu avô. Porque eu não consegui... Eu não sei porque eu tinha que colocar várias contas, porque eu tinha várias agências trabalhando junto com o TikTok. Só que pior que isso, nessa mesma época, a Rappi, que é uma empresa também do Brasil, ela... exato. Ela estava começando e ela tinha um modelo muito parecido com o do TikTok de monetização. Como que funcionava, tá? A cada pessoa que você trouxesse na plataforma, para baixar o aplicativo, eu ganhava uma grana. Só que eu já tinha muitos milhões de seguidores nessa época e eu tinha um método de fazer as pessoas baixarem o aplicativo. Então, só que a diferença é que a Rappi não te transferiu dinheiro. Você precisava fazer era uma espécie de entrega que os motoboys pegavam o dinheiro que estava lá dentro de afiliado, né, que era como se fosse isso, e eles pegavam esse dinheiro, eles sacavam e te entregavam na sua casa. Só que era tipo assim, 6, 7 motoboys indo na minha casa todo dia, cada um deles entregando R$2.000. Aí minha mãe, de novo, né, falou assim, cara, o que tá acontecendo? Como que você tá ganhando esse dinheiro? E aí eu juro, eu tive que guardar esse dinheiro dentro de casa durante algum tempo. Eu deixava esse dinheiro físico mesmo dentro de casa, que era o dinheiro que eu ganhava da Rappi. A Rappi não pagava por transferência. O dinheiro ficava dentro do seu aplicativo, que era registrado a sua conta, e você mandava os motoboys, numa espécie de entrega, pegar o dinheiro que estava lá e te levar em casa. Então, foi ali que a minha vida começou a mudar. E aí, muito doido, porque esse dinheiro que eu ganhei nessa época foi um dinheiro que me sustentou quando eu decidi vir para São Paulo, porque o meu network, como você pode perceber, né, não sabia o que era essa palavra, era minha mãe, meu avô, o meu irmão
e os meus amigos da escola. Eu já ganhava mais do que alguns dos meus professores, e os meus amigos não tinham como conversar com eles. Toda vez que eu ia conversar, era tipo, nossa, me ensina a fazer a mesma coisa que você faz, ou nossa, divulga o meu Instagram, ou nossa, cara, me ajuda, por que você não me ajuda? Era sempre essas mesmas conversas, e eu não tinha muita paciência para isso, então eu decidi que eu simplesmente ia continuar fazendo o que tinha que ser feito, porque eu não tinha muito com quem conversar naquela época. Então, teve um momento que eu decidi que eu precisava mudar para São Paulo. E foi justamente esse dinheiro que fez com que eu ficasse em São Paulo por uns 6 meses, sem depender de ninguém, e consegui, né, fazer uma vida aqui. Foi aí que eu vim para cá trabalhar junto com o Thiago. Já está há quanto tempo? Em São Paulo estão uns 3 anos agora. Tá. Mas mudei minha vida. É tudo muito recente, né? É, tudo muito recente. Eu tenho 25 anos, então muita coisa. E assim... Você nasceu em 98. Nasci em 98. Eu casei em 99. Uau. Uau. E aí? E aí quando eu vim pra cá, assim, eu me transformei em um ano de uma forma muito doida. Porque o que aconteceu? Eu conheci um cara, e isso foi muito responsabilidade da minha tia. A minha tia era a esposa do meu tio. Ela falou pra mim... É do tio Rico? Esse mesmo. Eu escutava muito o que eles falavam. Eu não questionava nada. O meu tio falava assim, faz isso. Minha tia falava, assiste essa pessoa, faz isso, vê isso. E aí teve uma vez que essa tia, ela pegou e falou assim, assiste as lives desse cara aqui. Esse cara aqui era o Thiago Nigro. E quando eu assisti as lives desse cara, eu simplesmente não conseguia conceber na minha cabeça de 20 anos, o quanto aquele cara era inteligente. Eu falava, cara, eu não conheço ninguém no meu convívio é igual esse cara aqui. E aí eu coloquei na minha cabeça, e eu tô falando muito sério, tá? Às vezes parece que essas coisas elas são criadas para parecer uma história bonita, mas não é, isso é verdade. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia trabalhar com aquele cara. Eu não sabia como, só que eu coloquei isso na minha cabeça. E aí eu comecei a gerar valor para esse cara, né? Eu não entendia muito Thiago, bem o que era... Olha aí a história, hein? Vamos capitalizar isso, caraca. Eu não sabia muito bem o que era gerar valor nessa época, mas eu tinha vários perfis com muitos seguidores, então eu pensava que se eu de alguma maneira eu pudesse divulgar as coisas que ele fazia, eu já poderia gerar valor para ele. Era o que eu conseguia gerar de valor, é o que eu tinha, né? Esse era meu capital intelectual naquela época. E aí eu comecei a pegar os meus perfis, e eu divulgava as lives, eu divulgava, fazia uns conteúdos sobre troca ele. De quê? Não sobre nada, só queria que ele soubesse que eu existia. Eu não queria nada em troca. Tava gerando valor para ele, vai que ele percebe valor em você. Exato. E ele percebeu. E em um dado momento, ele me chamou para ir pro evento dele. O evento que aconteceu em São Paulo, no Ibirapuera. Foi o primeiro evento dele presencial. E nesse evento, tinha muita gente, só que eles me colocaram num lugar que era para os investidores da Rico. Então eles me colocaram num lugar aleatório ali. Eu sentei lá e fiquei assistindo. E lá nos bastidores tinha uma pessoa que também tinha perfil temático. Era um cara que eu conhecia da internet. E eu falei pra esse cara assim, cara, você tem que dar um jeito de colocar onde você tá e eu ir também. Que eram os bastidores de lá. Tem toda uma história envolvendo isso, mas não vou ficar contando essa história específica, mas eu fui pra lá, dei um jeito de entrar nesses bastidores. E lá eu não conheci o Thiago, porque os dias que eu fui só num dia. Eu não queria ir no segundo dia, porque nessa época, Paulo, eu ainda era uma pessoa muito tímida. E eu não queria ficar me relacionando com muita gente. Então eu tava nos bastidores, tinha um monte de gente pra falar, e eu falava assim, cara, não consigo ficar falando com todas essas pessoas. Eu tive coragem de ir só no primeiro dia, não fui no segundo. Hoje, com certeza, eu faria diferente. Mas essa era a pessoa que eu era naquele momento. E eu conheci o Joel. E aí o Joel, ele falou, cara, se por algum motivo você tá aqui, é porque você é bom. E me chamou pro evento dele também. E aí quando eu fui pro evento dele, numa outra época, uns 2 meses depois, ali eu conheci o Nigro. Só que quando eu conheci o Thiago, eu já tinha uma coisa para falar para ele. Eu assistia muitas lives, eu entendi um pouco do que ele precisava. E para mim, o que ele precisava? Ter o meu conhecimento. Ter um perfil temático sobre investimento. Eu não sabia nada de investimento. Mas era o que eu podia gerar de valor para ele. Porque tinham vários perfis que eram de entretenimento, né, de finanças no Brasil. E eu via que vez ou outra ele compartilhava alguns. Só que eu sabia que ele não tinha nenhum deles. E aí foi quando eu conheci ele, eu falei, cara, por que não a gente não faz isso junto? E foi aí que eu conheci o Thiago e que eu comecei a conversar com ele pelo WhatsApp. E aí ele criou um perfil temático sobre investimento. A gente criou. E aí tinha um outro problema, não entendia nada de investimento. Aí ele me deu o curso dele de investimento para que eu estudasse e pudesse fazer o conteúdo dele. A gente fez esse perfil durante, acho que 1 mês ou 2. O perfil cresceu uns 10 mil seguidores. Só que depois eu não continuei com o perfil. Por que eu não continuei com o perfil?
Por 2 motivos. O primeiro é que eu não entendia nada de finanças no nível de conseguir fazer meme daquilo. E para você fazer graça sobre alguma coisa, você tem que dominar muito aquilo. Foi uma coisa que eu percebi. Então, eu não conseguia fazer conteúdo sobre aquilo. E a segunda coisa é que nessa época eu estava indo muito mal na faculdade e a minha avó, eu tinha muito respeito por ela, ela começou a me cobrar sobre a faculdade. E aí eu falei para ela, vó, eu queria desistir disso. Eu não queria terminar. Eu vou ganhar muito dinheiro, eu juro para você que eu vou ficar muito rico. E eu não vou depender disso. Só que a minha avó, ela não queria me escutar. Pra ela queria o melhor para você. Ela queria que eu terminasse de qualquer maneira. Não tinha o que eu falasse para ela. Tipo assim, vó, paga o seu aluguel, faça o que você quiser. Não tinha. E aí eu terminei a faculdade, só que nessa época eu precisei de me dedicar para não pegar algumas recuperações na faculdade, porque ali você realmente ficar mais 6 meses. Ia perder. Exato. Semestre. E aí foi o momento que eu deixei em stand-by o projeto continuou com ele e eu fui tocar minha vida. Só que eu tinha o WhatsApp dele. E uma vez você tem um WhatsApp de uma pessoa que conversa com você, né, que é uma pessoa relevante, conectada, consegue mudar a sua vida, eu tinha tudo que eu deveria ter para que em algum momento, se eu tivesse alguma outra ideia, eu poderia falar com ele. Então, assim, aqui vai um conselho para as pessoas. Você ter o contato de alguém, ter acesso a alguém, não significa que essa pessoa vai mudar a sua vida e que você pode encher o saco dela. Eu não mandava mensagem pro Thiago, não ficava conversando com ele como se eu fosse amigo dele, porque eu não era. Eu só tinha o contato dele. Então, a gente precisa ter um pouco de noção e se colocar no nosso lugar. O Thiago já tinha construído várias coisas, eu não tinha construído nada na minha vida ainda no que diz respeito a financeiro, né? Então, depois de um tempo, eu entendi o modelo de negócios dele. Olhando de fora, eu entendi que ele vendia curso. Eu falei, cara, dá para monetizar conhecimento? Dá para eu monetizar isso que eu sei fazer? Como eu faço isso? E aí teve um momento, Paulo, que eu aprendi as coisas muito por... isso acontece, eu posso fazer isso também. Eu sempre fui aprendendo assim. Teve um momento, depois de algum tempo disso que eu conheci o Nigro, que ele me mandou uma mensagem e falou assim, cara, eu vou fazer uma live e eu preciso colocar muita gente nessa live. E eu queria trocar uma ideia com você para que você pudesse me dar alguns conselhos. Nessa época eu já fazia live, eu fazia umas lives muito engraçadas, porque eu pegava o meu perfil, e aí meu perfil tinha lá 10 mil pessoas, 15, 20 mil pessoas ao vivo, não era o meu perfil pessoal, era os de entretenimento. E aí eu entrava na live dos outros e mandava minha audiência toda ir entrar no perfil dessas pessoas e comentar alguma coisa. Então a pessoa estava lá com 15 pessoas assistindo ela, aí entrava 5 mil, 6 mil pessoas na live da pessoa de uma vez, e todo mundo comentando assim, o Silvio Santos está na porta da sua casa, vai lá receber ele. A pessoa não entendia nada, tava com 10 pessoas, depois tava com 6 mil, aí era muito engraçado ver a pessoa indo até o portão, enfim, a gente brincava disso, né? Ah, tá. E aí era uma coisa muito engraçada, eu fazia isso, só que não tinha perfil pessoal nessa época. Aí foi quando o Thiago conversou comigo durante 1 hora. Eu conversei e eu ensinei para ele algumas das coisas que eu fazia para ter audiência nas minhas lives. E aí foi quando ele fez a live dele, de 150 mil pessoas ao vivo. Não estou dizendo que eu fui responsável por fazer ele atingir a 150, mas de alguma forma eu havia contribuído para aquilo. E era isso que me bastava. E aí teve um momento que quando eu entendi o negócio dele, eu falei, cara, eu quero fazer isso. Vou pedir a mesma coisa que ele me pediu. Falar assim, Thiago, eu queria monetizar meu perfil assim como você faz. Você poderia conversar comigo numa call durante 1 hora? Eu pedi a mesma coisa que ele me pediu. E ele topou me ajudar. E ele me ensinou aquilo que eu tinha que fazer. Só que além disso, ele apoiou o meu projeto. Nessa época, ele se comprometeu a comprar 20% da minha empresa, que nem existia ainda, e apoiar o crescimento do meu negócio. E foi ali que eu comecei a minha história no meu perfil, com o apoio dele, que começou através de gerar valor. E aí chegou um ponto que você fez, quando vocês se desconectaram. Agora recente. Isso, aí beleza. Aí eu ele começou apoiando o meu projeto, tinha 20% do meu negócio. Aí a gente ficou durante 6 meses nesse modelo, eu gerando conteúdo para internet, para o YouTube, para todos os lugares. Quando eu fui vender pela primeira vez, o Thiago pediu para eu fazer uma sequência de 10 lives. Na 10ª eu ia vender. Só que quando eu ia vender, o Thiago me ligou, falou assim, cara, não vende nada, você não está pronto ainda. Você precisa passar um tempo aqui comigo para aprender a linguagem de negócios. E aí eu fiz a última live, terminei, morava em Brasília, peguei no outro dia um voo, vim para São Paulo, passei 3 semanas com ele. Era o combinado, passar 3 semanas com ele e aprender. Estudando sobre live, estudando sobre... Na verdade, virou uma pulga nele. Tudo que ele fazia, eu estava do lado. Nas reuniões, em tudo. E aí eu via conversas com bilionários, milionários. O que ele estava fazendo nessa época? Ele estava construindo um modelo de negócio que virou o Grupo Primo.
Então ele começou a se reunir com várias pessoas que tinham modelos parecidos para pedir opiniões. E eu sempre ali, do lado nas mesas, escutando e tendo a opção de parar a reunião e perguntar o que significava alguma coisa. Eu não fazia isso, mas eu tinha um caderno que eu anotava as coisas e depois perguntava para ele. E aí, eu falei assim, cara, eu preciso fazer esses 3 meses, essas 3 semanas, virar mais. Porque se em 3 semanas isso já aconteceu comigo, imagina se eu ficar aqui 1 mês, 2, 3, imagina se eu mudar para cá. Em ambição, tinindo. Não, sempre, né? E aí foi quando eu comecei a ir ganhando tempo. Primeiro eu ganhei 1 semana, depois eu ganhei mais 1. Até o momento que eu cheguei no banheiro, eu lembro até, a gente estava no banheiro. E a gente tinha terminado uma reunião, a gente foi os 2 pro banheiro porque estava muito tempo lá. Aí o Thiago pegou e falou assim, cara, o que falta você vir para cá, tomar a decisão de vir? Aí eu, falta você me chamar. Aí ele, então pode esquecer, não vou chamar. Você vai ter que tomar essa decisão. Ele tinha me dado um recado. Só que aí, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer ele me chamar. E aí foi um momento que ele ia fazer um lançamento. E aí eu aproveitei e falei assim, cara, se eu ver toda a trilha do seu lançamento, tudo que vai acontecer, eu vou ter muito mais informação. E vai ser incrível quando eu voltar a fazer o meu lançamento. Só que melhor, deixa eu cuidar do orgânico dessa vez, do seu orgânico, em todo o seu lançamento, deixa que eu tomo conta. Exato. Tudo. E eu prometi para ele que ele ganharia mais seguidores como ele nunca ganhou na vida dele no orgânico nesse período. E eu cumpri essa promessa. Ele realmente ganhou mais seguidores em 1 mês do que ele nunca tinha ganhado em movimentos de lançamento. Tudo no orgânico. Depois que terminou isso, ele fez o lançamento dele, ele me chamou para ser sócio do Grupo Primo. Então não tinha mais aquele modelo 20-80, onde ele tinha 20% e eu tinha 80%. E sim, eu tinha que fazer parte como sócio do Grupo Primo. Você tinha que aportar. Na verdade eu não tinha que aportar nada, só que nessa época, os 3 primeiros sócios, né, eu, o Hugo e o Joel, a gente não entrou aportando nada. Mas diluiu a empresa de vocês? Exatamente, ela virou parte do Grupo Primo e eu ganharia a partir do faturamento, da lucratividade do business como um todo, né? Foi desse jeito, e ali começou. E a gente ficou mais ou menos uns 8, 9 meses junto. Só que aí no final das contas, tá, Paulo? Só pra gente encerrar esse assunto, eu entendi que eu ainda não estava pronto para aquilo. Eu ainda não entendi a grandiosidade daquele negócio. E eu soube me respeitar também. Então, apesar de ser cobrado e estar em lugares que muitas vezes minha idade não comportava, eu simplesmente me respeitava o meu crescimento, respeitava a minha maturidade. Muitas coisas eu fui atingir depois, né? Mas teve um momento que a gente decidiu que pelo bem da nossa amizade, bem da empresa, aquele seria o momento que eu teria que ir trilhar caminho solo. E foi o momento onde o Thiago... O que você fez com a sua parte do grupo? Era vesting, né? Então eu não vestia a parte que me era devido e o outro lado também não vestiu a parte que era devida da minha empresa. Então, simplesmente o Nigro pegou e falou, cara, pode levar tudo que é seu e aqui fica tudo que é nosso. Então, aquele investimento que ele fez ficou lá, todo investimento em equipamento, tudo que ele fez para que eu pudesse ter o meu crescimento e o meu perfil veio comigo. Só que, cara, só de ter levado o meu perfil, isso daí já foi um grande responsável por boa parte do faturamento dos próximos anos, né? Deixa eu te contar uma coisa. Eu estou revelando aqui para você modelos mentais. Você chegou onde chegou primeiro porque você disse um chega. O chega foi motivado pela ambição. Cara, eu quero mais, não quero viver isso. E isso aconteceu porque você tinha referências. Referência do teu tio. E essa referência te trouxe visão. Eu sei o que eu quero um carro assim, eu quero uma casa assim, eu quero um negócio assim, eu quero ganhar esse tanto. Você tinha uma visão clara de futuro. E aí você aplaudia as pessoas. No caso, seu tio, você sempre aplaudiu. Isso é um modelo de desempenho, mano. Só que você falou de outro também, que eu tenho trabalhado esse mais tempo. Se você quer sucesso, você tem que estar no lugar certo, com as pessoas certas. Quando você está no lugar certo, com as pessoas certas, você tem o conhecimento certo. E aí as pessoas que me verem dizendo isso, vai dizer, então eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, aí eu vou ter o conhecimento que eu preciso, né? Não. A combinação de estar no lugar certo, sair dos lugares errados, você saiu, você viajou, está com as pessoas certas, e se afastar das pessoas erradas, você sempre fez isso, você me disse, cara, não dá para conversar com as pessoas, você sempre fez isso. Então, estar com as pessoas certas e me afastar das pessoas erradas e buscar o conhecimento certo, isso se comprime
num período de 2 a 4 meses, se comprime, faz buf, na mente. Tchum, e você sai uma nova versão sua. Uma versão diferente. Que age diferente, pensa diferente, se comporta diferente, vive diferente. E foi o que você fez. Você intuitivamente, de novo, você foi para o lugar certo, abriu mão da tua vida lá, foi estar com as pessoas certas, se afastou das pessoas erradas e obteve o conhecimento. Isso gerou o que eu chamo de metanoia. E nessa metanoia, nessa mudança de mentalidade, vem uma nova versão do Eliezer. Pegou isso? Exato. Uau. Faz sentido? Faz total sentido, é isso. Mas não sabia disso, não. Isso aí foi... Quem tem sucesso, eu digo que sucesso deixa pistas. Ninguém vai ter sucesso por acaso. Vai seguir algumas combinações de modelos mentais, comportamentais, vai levar ao sucesso. E normalmente as pessoas não sabem. Mas Deus te abençoou. Exato. E disse, meu filho, você vai fazer assim, ó. Eu vou te dar uma unção desse modelo aqui, uma unção desse modelo, você vai viver isso, e isso vai te fazer chegar. Forte. Ou seja, nós podemos ensinar qualquer pessoa a ter sucesso. Sim, eu concordo com isso. É um modelo mental. Eu já... Algumas vezes já falei para as pessoas que, cara, eu tinha muita coisa, mas mais ainda, né, chance de dar errado do que dar certo. Porque eu não me achava bom na escola, eu não fui bem no futebol, não conseguia decorar as coisas, né, lá nos instrumentos. Só que eu tinha muita vontade de chegar em algum lugar. E que muitas vezes, Paulo, até vou falar uma outra coisa que eu acho que cabe aí, é que eu tinha uma visão, só que eu não sabia qual eram os próximos passos. Então, assim, eu sabia onde eu queria chegar. Mas por muitas vezes eu não sabia qual que era o 10º passo. Talvez eu soubesse o que eu precisava fazer no dia. Mas o que eu tinha que fazer 1 mês depois, 2 meses depois, 1 ano depois. Tanto é que algumas vezes as pessoas me perguntavam assim, até hoje, o que você se imagina fazendo daqui 5 anos? Eu não sei responder essa pergunta. Eu não sei o que vai acontecer daqui 5 anos. Eu estou fazendo o que tem que ser feito, todo dia. E isso acontecia muito lá atrás. E aí eu acho que vem essa... Não sei como vocês chamam isso na psicologia, ou enfim. Mas eu acredito que aí é Deus, cara. Porque foi Deus que me iluminou e me mostrou o caminho certo. Porque olhando para o passado, assim, nada disso foi pensado. Eu simplesmente fui fazendo o que eu acreditava ser certo naquele momento, um passo de cada vez. Você quer que eu diga por quê? Por quê? Ah, vou dizer não. A Bíblia, você tem alguma fé, Sou católico, cristão. Não, somos cristãos, a mesma Bíblia. A Bíblia diz assim, e Deus resiste aos orgulhosos. O que é resistir? Impedir. Deus resiste. Você vem? Não. Eu vou resistir a você. Você não vai. Quando a gente pega a história do povo judeu, né? O povo judeu teve preso por 400 anos no Egito. Escravo. E Moisés surgiu e pegou o povo, brigou com o faraó, as pragas do faraó, e pegou aquele povo, 1 ou 2 milhões de pessoas, e saiu do Egito até Jerusalém, a terra prometida, Canaã, que era a terra que emanava mel e leite. Esse trajeto poderia ser feito em 2 a 4 meses, dizem os cientistas. 2 a 4 meses. E eles ficaram desenhando o deserto por 40 anos. E desses 1 ou 2 milhões de judeus que saíram do cativeiro, apenas 2 entraram na terra prometida. 2, Josué e Caleb. E aí você pergunta, Paulo, e por que não todos entraram? E é um estudo, talvez um dos meus estudos mais profundos nos últimos 4 anos, e a palavra é orgulho. Orgulho. Orgulho, assim, você vai conversar com as pessoas, e aí você vai dizer assim, cara, eu não sou, o cara vai dizer, eu não sou orgulhoso. Você é arrogante, bate no peito para dizer o que é o melhor. Você é pré-potente, antes, potente. Você diz que sabe quando nem sabe mesmo. Você é vaidoso, fica mudando o teu comportamento, o que você faz para ser aprovado pelos outros, para ser aceito pelos outros. Você é desobediente. Você é ingrato. Você é desonroso. Tudo isso são comportamentos típicos daquele povo. Tudo, eles manifestaram tudo isso. Com Deus, com Moisés, ingratidão, desobediência, desonra, invulnerabilidade, eu sou perfeito, ingratidão, insatisfação. Tudo isso que eu estou dizendo são
manifestações do orgulho. E esse povo era orgulhoso. E o que é que Deus fez? Não. E Deus resiste aos orgulhosos. E aí eu te mostro, só no livro de Mateus, mais de 50 passagens sobre orgulho e humildade. Paulo, que onde você quer chegar? Por que é que o povo judeu não saiu do deserto quando era só caminhar? Deus dava comida para eles. De noite dava luz e de dia dava sombra. Ainda dava comida para eles no deserto. Todo dia amanhecia lá como se fosse orvalho, o maná. Está entendendo? E mesmo assim, desobedientes, insatisfeitos, ingratos, desonrosos, desobedientes, aí vai, lá. Hoje eu tenho mais de 29 modelos de comportamento que são manifestações do orgulho. Paulinho, o que você vê comigo? Você honrou tua avó. Você não desonrou sua mãe. Você honrou teu avô. Você obedeceu. Você foi grato. Você ajudava teu avô. O que você me falou aqui há todo esse tempo é todas as manifestações de orgulho, de humildade, que é o oposto ao orgulho, você manifestou. E Deus olha para essas pessoas de maneira completamente diferente. Assim, Deus diz, Deus resiste aos orgulhosos e dá graça aos humildes. Graça, Ele te deu graça, te deu de graça. Ele deu graça, porque você foi humilde em todo o teu tempo. Você poderia criticar a tua mãe, meter o pau na tua mãe, você diz, eu entendo a minha mãe, eu entendo a minha mãe. A tua avó, ela disse, você vai fazer faculdade, mas avó, vai, fez a faculdade. E você teve uma vida pautada na humildade. E essa vida, Deus olha de uma maneira completamente diferente para dizer assim, você vai prosperar. E é o que Deus faz contigo até hoje. Deus olha para o teu coração. Tudo que você falou para mim são manifestações de humildade. E Deus te faz prosperar. É isso que é. E aí, como é que Ele faz te prosperar? Ele te ensina um modelo de humildade, te coloca nesses ambientes. Ambição, referência, lugares certos, pessoas certas. E Ele vai te dando os toques. O Espírito Santo vai, vem. Mas por que eu estou fazendo? Não sei, mas vai. O que eu vou fazer amanhã? Não sei, mas vem que eu vou te conduzir. Quando Abraão saiu da terra prometida, Deus diz assim, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. O que é terra? Lugar. Parentela? Pessoas. Lugares, pessoas. Sai da tua terra e da tua parentela. Para o lugar que eu vou te mostrar. Sabe quanto tempo depois que Deus foi mostrar para Abraão qual era o lugar? 13. Como ele foi obediente. Ele saiu dos lugares errados, das pessoas erradas, e você fez isso também, lembra? Você veio de Brasília para cá. Então, Deus pega os que dá graça, e é de graça aos que são humildes. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles dominarão a terra. E aí vai. Então, o que você tem nos falado aqui é isso. Não é nada por acaso. Sucesso deixa pizza até no mundo espiritual, nada é por acaso. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Isso, eu não sei como eu aprendi isso. Não sei, não faço a mínima ideia. Mas tem como aprender isso? O quê? É possível que as pessoas elas aprendam a ter sucesso ou a ser humilde? Talvez a palavra seja humildade, né? Mas é possível que as pessoas aprendam isso? A ser gratas, a honrarem as pessoas? Como se aprende isso? De duas maneiras. Por que eu tô te fazendo essa pergunta, tá, Paulo? Eu tenho uma filha para criar. E durante muitas vezes eu já me perguntei se eu sou capaz de criar essa minha filha. Eu acredito que eu vou ser porque Deus vai me concebeu exatamente. Mas como a gente passa essas coisas para a cabeça de uma criança? As pessoas falam uma bobagem. As pessoas falam muitas bobagens. Mas uma delas, quando fala de criação de filhos, não tem regra para criar filhos. Mentira, tem. Tem regra, tem princípio, tem valores, comportamentos, tem regras para criar filhos. Só que, tem muitos livros sobre isso, muitas bobagens também dentro de muitos desses livros. Eu vou dizer qual é o cerne da criação. Você quer ser um pai excelente? Quero. Você vai ser. Você vai fazer o método CIS. Vou também. Lá vai aprender a ser um pai melhor também. Total.
Beleza. Você vai dar um novo destino para sua filha. Beleza. Total. O ser humano, é um processo simples, neurológico, mas simples. Você tem um negócio chamado crença. Não é o credo, tá? Religioso, é crença. Programas mentais que regem você. Tal qual um computador. Você é formado em ciência da computação. Adianta ter um computador bonito, com a placa de vídeo tremendo, uma memória tremenda, um processador i9, Z3, 4, 5 e sem um bom programa? Não funciona. Mas é um computador maravilhoso. Mas o programa que está nele, o software que está nele, não funciona. A mesma coisa. Quantas pessoas inteligentes você conhece, com uma memória tremenda você conhece, joga futebol, toca piano, joga futebol, decora 1000 nomes, ok? Placa de vídeo, placa de áudio, né? Canta, toca, memória, decora 10.000 nomes, inteligente, um QI tremendo, fala 5 línguas. E é um fracasso. Existem pessoas assim? Conheço várias. O hardware dele era muito bom. Mas o software, o programa que roda dentro dele, uma verdadeira merda. Tá entendendo? Então, a tua pergunta é, Paulo, como é que eu crio programas poderosos na minha filha? Uma mentalidade poderosa, sistemas de crenças poderosos que vão reger o comportamento, as decisões, as escolhas dela. Essa foi sua pergunta. Concorda comigo? Concordo. Como é que eu trago esse padrão mental, esse modelo mental, em outras palavras, sistemas de crenças para minha filha? Como? Que vai garantir ela? Então, essa é a pergunta, crenças. Então, agora, a segunda pergunta é, como é que as crenças se formam? Porque ela não nasce com crenças, ela nasce com instinto, com personalidade, ela não nasce com crenças. Crenças, ela vai obter as crenças no ambiente familiar. Ok? Que deveria ser com o pai, inicial e prioritariamente pai e mãe. Então, Paulo, como é que eu implanto essas crenças nela? Aí vem a minha teoria geral das memórias, muita gente copiando de uma maneira completamente equivocada e irresponsável. Teoria geral das memórias. Olha só o que ela diz. Primeiro vem uma experiência. Fala de uma experiência que você teve que foi forte na tua infância. Quando eu entrei pela primeira vez no carro novo lá do meu tio. Foi uma baita experiência. Pronto. Estava acostumado a andar num carro que era mais simples, né? A gente andava numa Paraty. Olha aí. Então, de 12 anos, 15 anos. Olha só. Experiência, tá? Quando a experiência passou a experiência. Vamos fazer o seguinte. Me fala uma experiência forte quando você tinha 5 anos, 5, 6, 7 anos. Quando a minha avó me levava para... A minha avó dava aula à noite e ela me levava para a escola junto com ela para não ficar em casa, porque eu não podia ficar em casa sozinho. E ela me levava em casa junto, né? E ela levava um cobertor para mim, porque eu tinha que ficar no carro, porque a escola não permitia que eu entrasse, né, na escola, mas ela me levava e deixava lá dentro do carro. Perfeito. É uma experiência, sim? Sim. Depois que essa experiência, ficar sozinho no carro à noite, no frio, passava, o que é que ficava disso? Memória. Você acabou de lembrar. O que é que você via quando você estava no carro? O céu, né? A escuridão, enfim. Céu, escuridão, do que você ouvia, memória sensorial. Agora, olha só. O que é que você sentia quando estava lá? Sozinho, no céu, na escuridão? Exato, eu me sentia sozinho. Eu falava, putz, queria estar com alguém, eu queria estar em casa, não queria estar aqui. Solidão. O que mais? Tristeza? Tristeza. Medo? Medo. Mas acho que o principal era a solidão. Acho. Ok. Solidão forte, mas tristeza, medo. Chegou a sentir raiva? Não. Não, em algumas vezes sim, porque eu queria mesmo era que minha mãe cuidasse de mim, não minha avó. Agora, tinha memória, esse era o sentimento. Agora, qual é o significado você dava quando você se via sozinho ali e não era sua mãe e você não estava com a sua mãe? Qual é o significado? Pô, eu tô aqui, qual é o significado daquela experiência? Para uma criança. Que a minha mãe deveria estar comigo. Que ela que deveria estar... E por que ela não estava contigo? Para a criança. Porque para mim ela tinha coisas mais importantes para fazer. Pronto.
você não era importante. Nós estamos falando de crença de Vamos, calma. Então, olha só. A experiência passou do carro. Você foi para casa. Passou. Mas ficou uma memória registrada em sinapses neurais. Tá? Sinapse. Tá lá, o que você viu, ouviu, sentiu. Mas essa sinapse, eu estou falando, vou falar chegando na sua filha, tá? Essa sinapse, não é só a sinapse que está ali. Né? Não é só a sinapse da memória do que você viu, ouviu e sentiu. É guardado nessa estrutura sináptica os sentimentos. Medo, tristeza, solidão, raiva. Raiva. Droga. Cadê ela? Quero estar comigo. Mas não é só isso, não é só a memória que está registrada na sinapse, nem os sentimentos. O significado daquele acontecimento. Eu não sou importante para minha mãe. Quando você fecha essas 3 etapas, a memória sensorial do que você viu e ouviu, os sentimentos e o significado se fecha. E o que é que isso gerou? Uma crença. Crença. É assim que se formam as crenças. Boas e ruins. E crença do ruim, e essa crença dessa raiva que, inclusive, te fez ter sucesso. Você está trancado naquele carro, te fez ter sucesso. Porque você deve ter dito, cara, eu não vou mais viver isso. Chega. Chega de estar trancado num carro, chega de não poder andar no... E aí, essa combinação te fez tomar decisões, ok? Então, é assim que se forma a crença. Paulo, e minha filha? Ela tem 8 meses e eu quero ser o melhor pai do mundo. Você vai ter que... Eu criei, a partir da teoria gerando memórias, um modelo de experiências. Essa você vai poder levar para casa agora. 7 experiências que vão gerar um padrão de memórias. Lembra que a memória forma uma crença? Paulo, quais são as 7 experiências que eu preciso dar para minha filha para garantir que ela vai ter sucesso, vai ser feliz, vai ser próspera e plena? Assim. Primeiro, pertencimento. Paulo, como é que é isso? Você vai ter que criar uma experiência real, física, de pertencimento. Ela precisa se sentir pertencente a você e a sua esposa. Ela precisa se sentir pertencente ao núcleo familiar. Eu sou disso, eu faço parte disso. Você precisa criar um momento. Na cama entre pai e mãe, no parquinho, papai e mãe segurando mão, você sozinho com ela, sua esposa sozinha com ela, vocês 3 juntos. Está entendendo? Criar experiências disso. Ela tem que ter um repertório de memórias. Imagina isso aqui, ó. Isso aqui é a mente dela. Vamos supor, metaforicamente, que é um cilindro de memórias. Você precisa empilhar memórias muito boas. Muito importantes, não necessariamente gostosas, mas memórias importantes. E uma primeira maneira é isso. Criar experiências de pertencimento. A experiência passou. E o que é que vai ficar para ela? A memória. Com o significado e sentimento. Qual é o significado que ela vai dar? Papai e mamãe andando comigo no parque. Qual é o sentimento quando mamãe... Eu vou ver televisão com papai e mamãe, que mamãe põe para dormir, que papai me dá banho. Qual é a memória? Tem a memória. Qual é o significado? Qual é o sentimento? Crença. Tá pegando? Tô. Então, a primeira é experiência, é pertencimento. Segunda, importância. Sua filha precisa se sentir extremamente importante. Paulo, como é que minha filha se sente importante? Quando ela vê que você se sacrifica por ela. Você acorda, você vai dar banho, você vai pegar no colégio, você põe para dormir. E ela vê que tinha outra coisa para você fazer e você abre mão do que você tinha para fazer para estar com ela. É sacrifício. Sacrifício é abrir mão de algo, para mim, prazeroso e bom, benéfico. E ela vai ver isso. Agora, claro, não adianta você sacrificar. Peguei minha filha no carro. Eu não aguento mais te pegar no colégio. Acabou tudo. Eu quero passar algo extraordinário. Minha filha vê que eu me sacrifico, vou pegar no colégio, largando tudo, para eu depois jogar na cara dela isso. Então, importância, precisa se sentir importante. Só vai fazer isso quando você se sacrificar por ela. 3. Conexão e amor. Você precisa tocá-la, beijá-la, abraçá-la, pô-la no colo. Ela precisa sentir teu cheiro, teu toque, tua voz, teu carinho, teu afago, da tua esposa. Então, ela precisa sentir conexão e amor. Essa é a terceira. E a quarta, limite
Você precisa dar limite, senão ela vai ficar uma paranoica, uma louca. Limite. E talvez o grande presente da sua avó foi isso para você. Te ensinou o limite, te ensinou a enfrentar e viver o desconforto, fazer o que tem que ser feito. E para talvez ficar naquele carro, e tantas coisas que sua avó fez que te incomodaram, talvez tenha sido um grande vetor propulsionador do seu sucesso. Te deu o limite e te ensinou a fazer o que tem que ser feito. Ah, eu não quero, mas tem que ser feito. Não me dá prazer, mas tem que ser feito. E você cresceu porque você sempre fez o que tinha que ser feito. Você me falou isso 2, 3 vezes. Mas tinha que ser feito. Tinha que ser feito. Sua avó tem mérito tremendo no seu sucesso. E limite. Paulo, como é que eu dou limite para minha filha? Não, filha. E não tem palavra mais importante para sua filha do que o não. Não é o te amo, a palavra mais importante para ela. É não. Um não respeitoso, um não calmo, um não tranquilo, um não sereno, um não firme, filha. Não. E se tiver que... eita, porque como eu falo isso, é uma confusão para o meu lado. Eu tenho algo chamado MAN. Mínimo ardor necessário. Paulo, MAN é o que? Bater na criança? Nunca. Eu nunca bati no filho meu. MAN não é bater, não é gritar, não é espancar, não é berrar. MAN é depois de 1, 2 vezes que eu falo para não fazer porque oferece risco a ela, algum tipo, risco físico, risco emocional, risco... Filho, se você fez uma vez, papai não quer que você faça. Fez as 2 vezes, se você fizer a próxima, vai levar um MAN. Todo mundo sabe. Mínimo ardor necessário. Fez a 3ª vez, papai não disse que você ia dar aquela palmadinha, um MAN? Vou dar. Pego a chinela dele, se é um pé pequeno, chinelo pequeno, se é um pé maior, dou a primeira palmada com a chinela para não doer, só para calibrar a força. Entendi a força que eu preciso dar, dou a segunda. Para arder um pouquinho. Só arder um pouquinho. Ela faz assim, Ardeu, pai. Doeu. É isso, filho. É para vocês entenderem que tem um prejuízo para você também, quando você faz isso. Limite. E o limite não é só o MAN, é não. Solta. Não vai comer isso. Você não vai beber isso. Você vai dormir agora. Você vai acordar agora. Você vai estudar. Você não vai bater no seu coleguinha. Você não vai fazer... não. É limite. Limite. E eu tenho uma tese enorme sobre limites. Fez isso, você fez 90% para garantir a felicidade do seu filho, felicidade da sua filha. Já sabe qual é o sexo próximo? Ainda não. É homem. É homem? É. Pode celebrar. Eu sei que você queria. Então vem comigo. Vem comigo. A quinta experiência, depois de limite, é crescimento, progresso. Seu filho precisa ver em você progresso. Seu filho precisa ver em você que você cresce, que ele está mais forte, que ele está mais alto. Ele tem que ver progresso, você tem que criar uma experiência de progresso. Filha, vem aqui, vou te medir na porta. Ai, cresceu 1 centímetro. Filha, vamos ver se você faz isso, vamos correr. Será que você corre nesse tempo? Você bate a meta, o recorde da sua corrida? Quanto você vai comer? Quantas garrafas vai comer o pratinho todo? Meta, crescimento, atingimento, progredir. A criança precisa ter experiência de progresso. 6ª, generosidade. Você tem que criar experiências onde sua filha vai presenciar a generosidade. Para com ela, para com outras pessoas. Vamos dar comida para essas pessoas, vamos ajudar aqui. Sua tia está com problema, sua mãe está com problema. Vamos levar água para sua mãe, vamos levar comida para ela que está doente, com cuidado do gatinho que se machucou. Generosidade. E 7º, propósito. /missão. Você tem que ter propósito, seu filho tem que saber que tem propósito, ele tem que ter propósito. E tudo isso é criar o momento, criar experiência. Tem que acontecer experiência. Porque quando a experiência passar, o que é que fica? A memória com o significado e sentimento. O que é isso? Crença. Então tem regra sim para criar um filho. Para fazer sua filha vitoriosa. Você conhece minha filha? Conheço, já vi ela nas redes sociais. Júlia. Ela é extraordinária. É diferente. Minha filha é diferente. Você vê meu filho de 17 anos, cara, é diferente. Você vê meu de 9, é diferente. São diferentes, não são crianças comuns. No nível de espiritualidade, meu pequeno com 7 anos, ele ora em línguas e profetiza, e ora, bota a mão na tua cabeça e vai orar. É uma perspicácia,
são diferentes, meus filhos. Então, tem regras, sim, para educar filhos. Tem princípios, sim. Tem métodos, sim. E isso aqui é um primeiro bom passo para você garantir que sua filha vai ter um futuro e não vai ter... Porque, Paulo, como é que eu, Paulo, progredi? Na dor. Como é que você progrediu? Na dor. Pô, será que todo mundo vai progredir? Tem que ser a base de dor, de experiências de dor? Será que eu não posso progredir com experiências salutares, benéficas, positivas? Sim, tá aqui, ó. Aí uma pessoa chata aí que está me olhando agora na internet diz assim, e o desprazer não tem, e o desconforto não tem, e a vida vai dar para ele. Pode estar certo que a vida vai se carregar de dar muito desconforto, mas quando der, com essas experiências aqui, essas crenças, ele vai estar pronto para aprender no desconforto e se tornar melhor. Tá entendendo? Sim. Tem pai tolo o suficiente, mãe, que cria o desconforto para o próprio filho, para mostrar que a vida é difícil. Priva o filho para mostrar que a vida é difícil. Isso é estupidez, tá, amigo? Estupidez. A vida vai criar isso. Desde quando ele caiu, sua filha caiu. Ai. Não, é instinto, deixa levantar. Ai, a pobrezinha vai levantar. Não. Ei. A minha filha levanta sozinha, ela não é doente. Levanta, filha. Vem, dá a mão. Não faz caso. Você sabe se machuca ou não machuca. É neurose que a pessoa que o filho cai. Ai, machucou. Ô, maluco, vai se tratar. Vai se tratar, precisa de tratamento. Você é sequelado. Uma pessoa que o filho cai, é sequelado, precisa de ajuda. Foi tão machucado que acha que o filho não pode se frustrar, não pode ser machucado, porque ele já foi muito machucado. Precisa se tratar. Né? Então, tem N detalhes, filigranas do dia a dia da criação do filho, fundamentais. Mas se você fizer isso, sua filha vai ser muito feliz. Os 4 primeiros vão garantir felicidade. Os 3 últimos vão garantir sucesso. Caraca. Obrigado, Paulo. Quando a gente fala assim, lá no método, você fala assim, caraca. E aí, eu vou lhe dizer, o quanto antes você aprender e vivenciar isso para sua filha, cada experiência que ela está tendo, está ficando, e vai formar crença para o resto da vida. Hoje, o que pessoas sofrem hoje, hoje com 20, 30, 40, 50, 60 anos, foram as crenças lá da infância. Crenças que não foram bem feitas ou que não foram reprogramadas. Mas o que é que eu vou fazer com você no Método CIS e com todas aquelas milhares de pessoas? Eu vou reprogramar suas crenças. Eu consigo entrar nas suas memórias. Eu crio memórias. Eu altero memórias. Está entendendo? Não só nós podemos criar novas memórias necessárias. Lembra? Pertencimento como alterar as memórias existentes. E não só isso, eu vou colocar novos sentimentos nessas memórias, e muda tudo, e novos significados. E isso é suficiente neurologicamente para mudar qualquer crença e te levar para uma vida ainda muito melhor. Eu tô dentro já. Isso aí vai ser incrível. Caraca, hein? A gente tava falando de empreendedorismo, olha a gente que veio bater, cara, que loucura. E falando de empreendedorismo. Eu não quero mais nem voltar mais para empreendedorismo. Porque você deu uma lição de vida aqui com a tua história e eu fui fundamentando ela em modelos mentais, né? Falamos de Deus. Eu vejo que, quando a gente estava conversando, teve uma outra coisa que você falou também, que foi a questão de ser uma pessoa honrada, né? Ser uma pessoa que é grata na vida de outras pessoas e pelas pessoas. E eu levo isso muito comigo também. E eu já reparei mesmo que essa questão de ser grato não é uma coisa que eu faço porque me ensinaram a fazer. Eu simplesmente faço porque isso sou eu, né? Eu sempre fui uma pessoa muito grata. Até aquelas pessoas que minimamente me ajudaram, né? E eu queria entender também o porquê e como, né, estimular mais gratidão, mas o porquê a gratidão ela é um sentimento tão poderoso. Porque para mim é uma... E eu vejo que a grande maioria das pessoas gosta realmente, você falou, bate no peito e diz que é a pessoa que fez aquilo. E eu faço a mínima questão de fazer isso. Olha só, você vai para o Método CIS, nós temos um módulo inteiro só sobre gratidão, trazendo para uma estrutura mais científica. Tem hoje vários grandes cientistas estudando só gratidão. E os efeitos psicoemocionais, psicossociais da gratidão na vida da pessoa.
A gratidão, ela é a mãe de todas as virtudes. Paulo, quer dizer isso? A gratidão pare. Como uma mãe pare, a gratidão pare. Verdade, honestidade, retribuição. A gratidão pare, ela sai parindo um monte de virtudes. Dedicação, amor ao próximo, empatia. A gratidão é sem dúvida. E gratidão não é só uma emoção, gratidão é um estilo de vida, um comportamento, um modelo mental. Gratidão é algo muito complexo, uma virtude, né? E isso é aquela história. Vai ser difícil dizer onde é que sai Deus, onde é que entra Deus, por que a pessoa se tornou grata, né? Combinação do instinto, de personalidade, de perfil, a vivência que ela tem, as crenças que ela formou. Eu não consigo, é um algoritmo muito complexo para eu explicar por que uns são gratos e outros não são gratos. Dá para explicar algumas coisas, mas o cerne, a origem, não. Mas o fato é, quer ser feliz? Seja grato. Paulo, por quê? Porque o grato retribui, o grato dá honra, o grato obedece, o grato ajuda, o grato é empático, o grato é verdadeiro. A gratidão sai gerando tudo isso, né? Tem um módulo inteiro só sobre gratidão. Então, assim, só que as pessoas não sabem o que é gratidão. As pessoas ganham, olha, obrigado, viu? Valeu, pô, obrigado, hein? A gratidão, isso é educação. O cara me deu uma caneta, eu vou dar uma caneta para ele. Isso não é gratidão. Você está retribuindo, não está restituindo, está retribuindo algo. É um gatilho mental, reciprocidade, não é? Não é gratidão. Gratidão é quando você entende verdadeiramente que você é beneficiado. Você mostrou isso várias vezes. Que você é beneficiado, algo aconteceu com você que talvez você não consiga explicar. Cara, olha onde eu estou, olha o que eu estou vivendo. Olha o que Deus me deu. Olha o meu casamento, olha minha filha. Olha Deus, olha de onde Deus me tirou. Né? Uma das pessoas mais gratas, das duas pessoas mais gratas que eu já conheci. Uma foi... Cara, não consegui dizer o nome dela agora. Eu conheci ela no hospital. Ela foi atropelada e a mulher destruiu a perna dela, a perna esquerda dela. Ela estava 2 anos no hospital. Mas por que essa mulher não saiu do hospital? Porque nunca desinflamou a perna dela. 2 anos tratando numa perna esmagada, infecção na perna dela, dentro do hospital. 2 anos sem sair do hospital. 2 vezes por semana ela ia para a câmara hiperbárica. Sabe o que é câmara hiperbárica? Não. É uma câmara que combina alguns gases, põe pressão para que a perna, diminua, acabe com a infecção. E eu conheci essa mulher no quarto com uma pessoa mais velhinha, que eu cuidava dessa velhinha. Cara, a mulher brilhava os olhos, brilhava que o quarto estava aceso. E, Paulo, o que era ela? Gratidão. Eu disse, mas senhora, como é que a senhora é grata num quarto de hospital há 2 anos? Eu podia ter morrido. Mas cara, foi atropelada. O carro parou a 4 dedos de mim, ó. Assim, o para-choque ficou aqui, não pegou em mim. Olha como Deus é bom. Mas só está sozinha aqui há 2 anos. O quê? Pessoas maravilhosas que eu já conheci, como a dona, que era a velhinha que eu cuidava, que era um saco. Chata. Olha só. Olha a companhia conhecendo pessoas novas todo o tempo. Mas a senhora não está vivendo com seu marido, seus filhos. Meu marido vem 2 vezes por semana. E cada filho meu vem 1 vez por semana. Eu tenho quase todos os dias com a minha família. Deus não é bom? As coisas, Deus, olha como a vida é boa comigo. Cara, não tinha mal. Ela só conseguia, tudo que ela via, ela conseguia dar um significado bom a tudo que acontecia. Eu disse, cara, que loucura. Ela olha para as coisas que outras pessoas diriam que eram as pessoas mais infelizes do mundo, ela diz que é a pessoa mais sortuda do mundo. Gratidão é uma maneira de dar um significado bom a tudo, inclusive as coisas ruins. Vou repetir essa. Gratidão é uma capacidade de dar um significado bom até as coisas ruins. Cara, e ela começou a falar, e aí ela pegou, se emocionou e disse, Deus é tão bom comigo. Eu disse, por quê? Me faz entender. Eu estou aqui há 2 anos. Eu já preguei a palavra de Deus para todas as alas. Falta só uma ala agora para eu pregar. Eu tenho certeza que quando eu pregar o amor de Deus na última ala, minha perna desinflama.
Os médicos dizem que vão cortar. Já tentaram cortar 3 vezes a minha perna. Uma vez a máquina quebrou, que ia serrar. Outra vez os 2 geradores falharam, não tinha luz. E outra vez o médico adoeceu. Eu já disse, doutor, Deus me prometeu essa perna. Sabe qual foi o resultado dessa história? Isso aconteceu lá naquele dia. E eu falando dessa mulher no Método CIS, 3 anos depois, ela está lá no céu. Eu estou falando dela, citando o caso dela, tem um vídeo aí. E aí vai, quem aparece? Ela. Sou eu. A senhora? Aí eu fui olhar para a perna. Aí ela disse, pode olhar para a perna, porque ela está aqui e eu disse que ia correr, que não ia cortar, que hoje eu corro com essa perna. Cara, 2 anos a perna sem esticar. Caraca. Uau. Tá entendendo? Então, a capacidade de dar significados positivos a tudo, inclusive as coisas ruins, define o nível de gratidão que a pessoa tem. E pode ser um amigo meu, sofreu um acidente de carro, perda total, quebrou a cabeça e tal, e lá no hospital disse, Deus é bom, como as coisas são boas. Eu disse, por que Deus é bom, as coisas são boas? Podia ter morrido, cara. Perda total. Ninguém sabe se era um cavalo, uma vaca, o que é aquilo que eu peguei, que não sobrou pedaço nenhum. Eu olho aqui, só cortei a cabeça, machuquei aqui. Olha só, Deus é bom. Então, eu vou te dizer o que eu acho de gratidão. Gratidão é um gene que pode estar encapsulado ou disponível. Tem pessoas que, pelo estilo de vida, pelas emoções machucadas, encapsulam e não sentem, não manifestam gratidão. Tem pessoas que tá livre, ele consegue viver essa gratidão. E eu acredito que esse mesmo gene é o gene que compõe a estrutura genética de Deus. Eu também acredito que ser do Deus que eu sigo, que é o que você segue, o Deus judaico-cristão, é genético também. Ixi, vai ser uma confusão agora. A Bíblia diz que o filho do homem, lá em Gênesis, o filho do homem, filho de Deus, eles combinaram, transaram, deu um filho agora, diz que dos anjos, e todo tempo é uma filiação, e tem o filho de Deus. E tem uma estrutura filial de Deus. Quando Jesus nasceu, filho de Deus, mesmo sendo de uma mulher, é porque a estrutura cromossômica dele era a estrutura cromossômica daquele filho de Deus que fala em Gênesis. Esses são meus devaneios, mas eu sou seguro disso. Estou estudando sobre dopamina, e a estrutura, quando eu estudo sobre dopamina, isso fica mais que provado, ou pelo menos evidenciado disso. Então, eu quero dizer assim, Deus te deu o gene da gratidão, amigo, e da humildade. Então, gene da humildade, gratidão e de Deus são 3 genes que andam completamente juntos. Numa estrutura maior, uma cadeia genética maior. É o que eu creio. Tem muita coisa aqui. Vale mais pergunta? Vale. Então eu vou perguntar, hein? Tá. Você falou que no primeiro momento eu precisava ir no Método CIS por conta do meu pai. Não? Não. Eu não disse isso, eu só queria saber onde estava teu pai. Mas foi logo... Também pelos pais. Tá. Porque... Bom, vou tentar explicar um pouco isso. Eu não conheci meu pai mais profundamente, né? Minha mãe foi vítima de um abuso sexual e por conta disso a gente não teve esse relacionamento, né? Sua mãe? Exato. Ela foi forçada ou seduzida precocemente? Então, eu nunca... Sabe quando você não faz questão de entrar nessas coisas? Eu nunca perguntei isso pra ela porque acho que isso, de alguma maneira, sempre machuca ela quando é conversado. Mas o ponto eu não conheci ele. Mas durante muito tempo mesmo, eu odiava ele. E isso até mais ou menos uns 17 anos. E depois dos 17 anos que eu comecei a me curar emocionalmente, foi aí que eu então comecei a empreender de uma forma mais eficiente, eficaz, que eu mudei esse sentimento. E que esses dias, né, o meu avô que me criou, ele voltou a morar na cidade natal dele. E o meu avô vê ele direto. O meu avô vê ele direto. Que o meu pai tem algum tipo de negócio lá na cidade do meu avô. E meu avô passa direto. Ele tem, eu acho que um lugar que ele como que meu avô falou? Que ele estaciona carros, um estacionamento.
E aí meu avô sempre que vai por lá naquela região, deixa o carro lá e aproveito para conversar com ele. Ele trabalha no estacionamento. Ele é dono de um estacionamento. E assim, sempre que meu avô me fala... Qual é a cidade? Uberaba, Minas Gerais. Sempre que meu avô me fala com... o sentimento que eu sinto é um sentimento muito positivo. Então esse dia eu estava conversando... Teu avô? Que legal. E o sentimento que eu tenho por ele hoje também é um sentimento positivo. Inclusive, esses dias eu estava conversando com a minha esposa que eu quero apresentar minha filha para ele. E a minha família leva justamente o sobrenome do meu pai. E eu queria levar isso para que eu nunca me esquecesse o pai e o homem que eu preciso ser para minha esposa e para minha filha. Que isso fosse registrado não só na minha memória, mas isso fosse registrado no nome da minha família. Me permite interromper? Quando eu perguntei do seu pai, é porque para mim estava nítido que sua avó falou muito mal dele. Falou? Eu consegui ver em você que sua avó plantou um ódio, uma mágoa do seu pai, colocando sua mãe como vítima. E sua mãe, como vítima, teve que ir embora porque aquele cara seduziu, machucou, forçou, qualquer coisa. E fez uma alienação parental. Isso é covarde, isso é cruel. E eu tenho certeza que sua avó também mentiu muito, sua mãe também permitiu que se mentisse muito sobre seu pai. Tenho certeza. Tenho certeza absoluta disso. E esse afastamento emocional dele, né? Só que durou pouco tempo, porque você sabe que muita coisa era exagero, você desconfiou que muita coisa que eles falavam não era verdade, tenho certeza disso. Cara, não foi bem assim, isso também não é assim também. Outras coisas, ok, você nem questionou, outras coisas, cara. E aí a questão, quando eu perguntei do seu pai, era para entender o todo seu. Mas desde o início, e você me revelou quando você falou da sua mãe, a dor dela quando ela não era, em vez dela te cuidar de você, quem estava cuidando da sua avó, e você ficava dentro de um carro porque ela não estava contigo, isso aí ficou claro demais a dor. Então, o método CIS não é pelo pai, é pelos dois. Mas não era para o pai que você vai ter que resolver as questões com ele, é com a mãe. A mãe que te abandonou, a mãe que não confiou, a mãe que te deixou largado com aquela avó que bem intencionada, mas não tinha condição de ser a tua mãe, de fazer o papel de mãe. Então, você vai ter muita coisa para resolver no método CIS. Beleza. E eu pergunto isso... Cadeias hereditárias vão ser quebradas. Cadeias hereditárias de crenças, cadeias hereditárias emocionais, cadeias hereditárias espirituais vão ser quebradas. Porque o que você passa para sua filha, você está passando geneticamente para ela. Existe um negócio, e aí você pode ficar com medo disso, chamado repetição de padrão. É comum que circunstâncias que você viveu, sentimentos que você viveu, acontecimentos que você viveu, você faça seu filho, sua filha viver. Está entendendo isso? Sim. Até que você quebre essa estrutura. E tem um modelo para destruir isso dentro da sua mente, essa estrutura, para que ela não repita esse padrão e nem você repita o padrão do seu pai e da sua mãe. Você tem uma chance grande de repetir o padrão deles, sua filha também. Da sua avó, nós estamos falando de 4 gerações. Vó e vô, mãe e pai, você e filha. Nós estamos falando de 4 gerações. Existe uma tendência grande de você viver padrões dos seus avós e dos seus pais. E sua filha também, seus filhos também. Ou seja, nós temos ferramenta para romper isso dentro de você e você nunca mais viver isso. E certamente alguma dessas coisas te assombra ainda. Alguns medos desses te assombram. E você romper esses medos. Teologicamente, porque a Bíblia fala: o que eu mais temia me sobreveio. É comum do que você mais teme aconteça com você. Muito comum. Muito comum. Explicado cientificamente o porquê. E você vai romper com isso. Da mesma maneira que a Bíblia diz: o amor afasta multidões de pecados. O amor vai te afastar dos erros dos seus antepassados. Mas como afastar se tem dor dentro de você em relação à mãe que não teve com você, o pai que te abandonou, a avó que te oprimiu? E eu pergunto isso, vou até explicar o porquê. Porque eu sempre tive dificuldade em ter uma relação de filho e mãe com a minha mãe. E eu tô falando isso pela primeira vez, que eu acho que eu me sinto confortável em falar.
E é uma coisa muito doida, porque a minha mãe é minha mãe, minha avó é minha mãe, minha avó é minha avó, eu não vejo minha mãe como minha mãe, tá? No dia a dia, eu vejo ela como minha avó mesmo. Mas quando eu vou conversar com a minha mãe, e a minha mãe me pede algumas coisas, tipo, eu gostaria que você fosse um pouco mais carinhoso, um pouco mais próximo. Só que eu fico pensando, mas como você me pede isso se você nunca fez isso? Ou se você não ensinou isso? E aí é um ponto de que a gente tem sucesso financeiro, tem uma família muito linda que eu estou construindo, mas como você vai fazer algo por uma pessoa que você não foi ensinado, não recebeu, né? Não recebeu o básico. Tipo, ela deveria cobrar isso, ou eu mesmo buscar instrução para que eu pudesse ser a pessoa que ela quer que eu seja, entendeu? Essa é a questão. Essa pergunta é a pergunta. Gente inteligente faz pergunta inteligente. Quer saber a verdade? Quero. Eu fico citando a Bíblia porque ela é mais categórica, ela é mais figurativa, ela é mais... A Bíblia fala, honrarás pai e mãe e tudo te irá bem. Honrarás pai e mãe e tudo te irá bem. Em outra passagem diz, honrarás pai e mãe e os teus dias serão acrescentados na terra. Isso é verdade. E lá não diz para honrar pai e mãe bom ou mal. Honrarás pai e mãe. E você tem aí 4 pais. Pai, avô, pai biológico. Mãe, avó, mãe biológica. O teu trabalho é dobrado, vai ter que honrar um bocado de gente aí. E o que é honrar? É dar a eles o que eles já têm por direito. Senão é irrefutável que sua mãe tem mérito sobre sua vida. Qual é o mérito? Te teve, vida. te concebeu. O maior de todos, né? O maior de todos. Então você já deu, dá honra a quem tem honra na medida de sua honra. Você já deu a honra que ela tem. É a maior de todas, te deu a vida. Minha mãe falhou. Minha mãe não precisava ter me dado para minha avó. Não precisava. Eu conheço mães de 16 anos que foram mães extraordinárias. Mas certamente a tua avó fez isso acontecer também. Pelo controle da tua avó, pela raiva da tua avó, talvez para atender a uma expectativa de um avô submisso e fraco. Teu avô era fraco, submisso na mão da tua avó. Tua avó mandava nele, desmandava tudo que era jeito, até que ele não aguentou mais, ou ela não aguentou mais. E então, honrarás pai e mãe. Se você quer plenitude, você vai ter que honrar. Mas, Paulo, como é que eu honro minha mãe? Como é que eu vou dar o amor que ela quer? Como é que eu vou fazer? Ela não me deu. Perdoando. Não tem outra alternativa. Se você quer realmente ser feliz, pleno, e que sua filha não colha os erros passados dos seus, como diz a Bíblia diz assim, e as maldições hereditárias irão até a 3ª e 4ª geração. 3ª e 4ª. Sua filha é a 4ª, a 1ª, 2ª e 4ª geração dos seus avós. 3ª e 4ª. Seus pais são a 3ª. Você é a 1ª. É a 2ª contando dela. Então, é perdoar. Perdoar. O perdão, olha só onde é que ele entra nessa estrutura aqui. Lembra a memória? Lembra você com a raiva da sua mãe, com o sentimento de raiva, porque ela te deixou lá com a tua avó e tua avó te deixava todo dia naquele carro trancado, com aquele cobertor. Você tinha medo, solidão. E qual era o significado? Minha mãe não sou importante para minha mãe. No método CIS, eu vou entrar na sua memória. Você vai entrar, eu vou te orientar e você vai entrar na sua memória e vai dar o significado certo. Por que sua mãe fez isso? Por que sua avó te deixava no carro? E vai perdoar sua mãe. Quando você fizer isso, sua estrutura genética muda. Seus genes mudam. Seus genes mudam. O seu tom de voz muda. A forma que você vai olhar para sua filha, para sua esposa muda. Sua esposa vai te tratar de maneira diferente. É louco. Sua esposa vai tratar, porque você mudou e você mudou completamente. Ela não consegue tratar o antigo Yezer da maneira que vai tratar o novo. É diferente, ela não consegue tratar da mesma maneira. E você vai ver mudanças radicais. Por isso que eu disse, quando eu te prometi, você vai... Posso falar? O teu potencial de enriquecimento é 10 vezes mais do que você está vivendo hoje.
E você sabe disso. Sabe ou não sabe? Sei. E você sabe disso. Paulo, e por que eu não vou até o meu potencial de enriquecimento? São 3 crenças que eles fizeram para você. E você luta com elas. Crença de identidade. Quem você é? Qual foi que você disse aqui? Quando tua mãe não estava lá te cuidando? Eu não sou importante. Olha a palavra. Eu não sou importante para ela. Por isso que ela me deixou com a minha avó. Identidade. Sou. Fala da tua identidade. E dizendo que tua identidade não tem tanta importância. Depois, fazer. Que é a identidade, que é a capacidade. Isso você sempre teve, ou pelo menos desenvolveu uma crença de capacidade gigantesca. E eu acho que já tinha. Sempre soube que você era capaz, eu acredito. Mesmo as coisas não dando certo, sabia que você era capaz. Se bater, você ia conseguir. E a última crença é de merecimento. Nós temos 3 crenças primais: identidade, capacidade e merecimento. Elas perfazem tudo que nós somos, fazemos, temos na vida. Identidade, quem eu sou. Tenho valor ou não tenho valor? Você disse aqui, não tenho valor, senão minha mãe não me daria. Capacidade, tenho capacidade. Crença de capacidade do que eu faço, eu sou bom pra caceta. Ok. Merecimento, não. Também não sou tão bom assim, porque se eu merecesse, minha mãe não me abandonava, minha avó não me trancava no carro, eu não ficava de casa em casa, vó, mãe, vô, volta para a mãe, vai para o avô. No método CIS, você vai curar forte e profundamente a crença de merecimento e identidade. Quando isso acontecer, essa tua crença de capacidade, que já é muito grande, ela vai bater na lua. Hoje, o que te impede? Identidade e merecimento. São as 2 crenças que te impedem. Quando você curar essas 2 crenças, você reconhecer de fato todo o teu valor de quem você é. Quando você reconhecer de fato todo o valor de quem você é e quebrar o não merecimento. Eu sei que você sente às vezes não merecedor de tantas coisas boas. Já sentiu isso? Entrar numa loja e dizer, putz, olha a loja que eu tô, olha isso aqui. Ficar meio inibido. Merecimento. Quando a gente recuperar isso aqui no método CIS, amigo, você vai ver sua capacidade explodindo no teto. Por quê? O que fez você enriquecer? Não foram essas crenças. Foi o chega que você deu. O que te fez enriquecer foi uma crença de capacidade muito forte, inteligência, você é muito inteligente, e uma crença de capacidade muito forte. Ok. E o que é que te segura? Merecimento e identidade. Que foi criada lá, ó. Por que minha mãe não me teve? Porque eu não sou importante. Não sou importante. E quando isso for, essa identidade for recuperada, porque, e Paulo, mas o que é que me fez crescer? Isso aqui, ó. Chega! Eu quero viver o melhor. Chega de estar em carro velho, chega de estar trancado num carro, numa coisa. Chega. Meu tio é minha referência. Eu tenho uma visão aqui de futuro, de carro, disso. E pela humildade, talvez a humildade veio de toda essa dor, você sempre aplaudiu o sucesso ali. Então, você está pronto. Você está pronto para ir para o nível que você não imagina onde você vai chegar na sua vida. Só quero dizer uma coisa. Assuma uma parte da gestão para você. Começando a gestão financeira, da sua gestão financeira. Quem cuida da sua gestão financeira? Hoje sou eu. 100%? Não, 100% não, mas boa parte. Quem cuida? É dividido com a minha esposa. Há quanto tempo vocês estão juntos? 8 anos. Quase 9. Que lindo. Parabéns, que lindo. Obrigado. Que lindo. Parabéns. Não, tá tranquilo, tá com ela, tá com você. Por que antes você não cuidava de toda a sua vida financeira? Por que antes eu não cuidava? Porque eu sempre acreditei que eu tivesse que colocar meu foco e minha energia onde eu era bom. Quem é que mexe no dinheiro? Hoje, uma parte eu e uma parte minha esposa. E antes? Antes, 100% eu. Mas depósito, quem pega no dinheiro? Ah, não. Isso aí da empresa, as pessoas que cuidavam do financeiro dentro da empresa. E na sua vida pessoal? Na minha vida pessoal... Ou nem pega muito, a empresa paga suas contas? Não. Eu tenho um Prolabore de cada uma das empresas, né?
Mas hoje é bem dividida entre eu e a minha esposa mesmo. Tá. Porque qual era a gente chama de alucinação que eu estava tendo? Você não... E aí tem outra perspectiva. Você não... Cara, é dinheiro demais. Não vou nem mexer com isso. Nem o dinheiro da empresa, nem o meu dinheiro. Não vou tocar muito nisso. Já sentiu isso acontecendo? Já. Por quê? Não sei explicar. Merecimento. Na hora que você lidar, você vai ver que é teu. Na hora que você mexer, é meu. Tudo isso é meu, cara. Mas eu não me sinto tão confortável. Eu não me sinto tão merecedor disso. Então, deixa eu deixar isso de lado. Deixa eu deixar isso aqui, porque aqui eu convivo melhor. Porque queima na minha mão, é dinheiro demais, é sucesso demais, é crescimento demais. Eu não sou tão merecedor disso. Então, deixa aqui o pessoal tocando, deixa o pessoal levando ali. E deixa eu fazer o que eu sou bom. Porque eu sou bom é no... fazer. Instagram, nas redes sociais. Eu sou bom é no fazer. Fazer. O ter, eu não sou bom no ter. E nem tão bom em ser. Eu sou bom no fazer. Então, deixa eu fazer o que eu sou bom aqui. E o merecer, o ter, que o ter vem do merecer. Ter vem do merecer. Então deixa eu ter aí o merecimento de lado, deixa eu cuidar do que eu sou bom, que é fazer. Eu acredito no que eu faço. Eu não me sinto tão merecedor, eu acredito na minha capacidade de fazer. Então deixa eu estar onde eu sou confortável. Qual foi a decisão? Eu vi você tomando a decisão agora. Vou fazer aquilo que eu deixei de lado, né? Olhar mais para a questão de liderança dentro do próprio negócio e sair mais dessa área de execução e entrar numa área mais de liderança, que é um papel que eu não gostava muito de pegar. Você é extraordinário nisso. Você é extraordinário nisso. Liderança, pessoas, você olha nos olhos, você entende, você é firme. Traz tua empresa para tua mão, entende que você não é operacional, você é estratégico, você é o dono. Você vai ter prazer em fazer tudo isso. Agora, faça cursos de negócio. Faça muitos cursos. Faça meu curso de business, faça meu curso de business coaching. Você vai... 6 a 8 meses você vai ter dobrado seu faturamento. Deixa comigo. Trabalhando menos. Trabalhando menos. Ao que depois eu tenho que vir aqui falar dessa prova social, hein? E caraca, é tudo isso. Começando pelo filho. Tem coisa aqui, hein? Tem coisa. Caraca. Obrigado, Paulo, de verdade. Amigo, vamos fechar, dar uma mensagem para as pessoas, do que você quiser. Tem uma única coisa que eu acredito na minha vida, que ela tem muito a ver com o que a gente fala aqui, que é uma única frase que eu carrego comigo. Que, como eu tive alguns problemas familiares e outros problemas, né, provenientes a isso, eu acredito que a sua ideia não é louca se você não desistir dela. Quando eu falava para minha mãe e para minha família que eu ia ser rico, eu não sabia como mais que eu ia ser, não trabalhando não fazendo alguma coisa da faculdade, as pessoas não acreditavam em mim e achavam que eu era doido de pensar isso, porque na minha família não tinha ninguém que se deu muito bem financeiramente, né? E a partir de um momento eu comecei a entender que só era doido enquanto a gente não conquistava aquilo, né? Mas se a gente persistisse até a gente conseguir, aquilo não seria mais louco. E o fato de que eu não dava muitas explicações para minha família é que talvez eu não entenderiam, nem respeitariam ou até mesmo gostariam que eu parasse com aquilo. Então eu preferi fazer algumas das minhas coisas mais calado, sem abrir muitas coisas para a própria família, que muitas vezes, não por mal, mas não desejava que aquelas coisas dessem certo. Achava que não era o melhor para você. Exato. Então eu acredito que se você acredita que você tem que fazer algo, que você vai conquistar algo, faça por onde. Acorda cedo, faz o que tem que ser feito, trabalha, estuda, dá o melhor de você, e que eu tenho certeza que se você fizer isso, e que parece simples, mas se você fizer isso, tenho certeza que você vai conquistar todos os seus sonhos. Assim como eu, uma pessoa que não acreditava, posso ter o problema que você falou aí de identidade, merecimento, acredito mesmo, acho que você foi bem correto nas suas palavras, mas mesmo uma pessoa que tem alguns problemas familiares, não só familiares, mas problemas de crença mesmo, de identidade e por aí vai, conseguiu ter sucesso financeiro. Sucesso financeiro esse que, posso falar que de toda a minha família, talvez eu tenha sido uma das pessoas que mais teve sucesso financeiro e uma das pessoas mais novas dentro da minha família, né? Sou a pessoa mais nova dos meus primos, ou uma das pessoas mais novas da família, e fico feliz pelo que eu conquistei, porque, claro, tenho mérito em todas as pessoas que passaram por mim, mas eu sempre fui uma pessoa que fez por onde.
Desde sempre. Sempre fui muito dedicado e pode ser que por isso, né, eu tenha chegado onde eu cheguei. Porque eu fiz. Pagou o preço. E não parei de fazer. Até hoje. Fiz, fazer. É. E obrigado, viu, de verdade. Eu não esperava que o podcast fosse dessa linha. Eu achava que ia ser um negócio mais de marketing, empreendedorismo, mas as palavras e o ensinamento que eu levo daqui, acho que não só para mim, mas para todas as pessoas que escutaram, cara, foi incrível. Obrigado mesmo, de verdade, Paulo. Obrigado. Nada por acaso. Deus cuida de você. Nunca tivemos um podcast assim, nunca. Nunca. Deus cuida de você. Amém, obrigado. Cuida da gente, né? Amém. Gente, então, finalizamos aqui com Eliezer, o PVCast, o podcast do Paulo Vieira. Foi louco, foi diferente, saiu pela tangente aqui, foi para lugares tremendos e que certamente vai fazer diferença na sua vida, porque na minha está fazendo diferença. Deus te abençoe e até o nosso próximo PVCast. Valeu, irmão. Valeu, Paulo. A gente se acha humilde, se considera porque a gente serve de alguma maneira o próximo ao ser médico, né? Mas eu vi que tinha muito de orgulho para ser tratado, para ser moído. Estar aqui me torna e me faz uma pessoa melhor. E assim, eu sou melhor não só para o meu ecossistema individual, para minha casa, para minha família, mas para quem eu sirvo, que são os pacientes que batem na minha porta e eu quero oferecer sempre mais e melhor. Vieram os meus pais que tiveram acesso a novos conhecimentos, a assuntos nunca tratados em família, assim, né? Porque muitas coisas que a gente queria dizer, que a gente enxerga, e aí tá tudo em paz ali. O Paulo e a Camila dizem tudo e a pessoa já chega tratada, curada em casa, né? E aí a minha avó foi, meu irmão foi, meus cunhados foram. Então a gente vive uma transformação de um ambiente familiar próspera, não só financeiramente, mas emocionalmente. Quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Eu quero chegar dentro da tua saúde, na tua casa, com os teus filhos, e você poder olhar para a tua vida e dizer, com a voz cheia, com a voz farta, olhar para a tua casa, para o teu casamento, para a tua saúde, para as tuas emoções, para a tua espiritualidade, poder dizer o quê? Bem alto, nada quebrado, nada faltando e nada fora do caraca! Total de vida a partir de agora. Dá um grito mais alto. Mais alto, mais alto. Meu marido, ele veio fazer o método CIS em maio. Quando ele chegou em casa, ele me contou que tinha feito uma atividade de ver neném. Aí, em novembro, a gente descobriu que eu estava grávida em agosto. Eu estou esperando uma menininha. Estou encantado com todo o conteúdo. É transformador. E principalmente pelos resultados ou dos testemunhos que as pessoas trazem. Melhor ainda, eu consegui trazer meus pais, vários amigos, então trazer o meu ecossistema, trazer as pessoas próximas de mim para viver essa jornada, viver essa experiência que realmente é transformadora. Eu vim sem conhecer o Paulo Vieira, eu não segui ele nas redes sociais, mas eu sabia que eu precisava me desenvolver pessoalmente, eu precisava evoluir, eu precisava melhorar. E eu comecei a levar esse amor, esse transbordo de prosperidade, de crescer e contribuir para o meu ecossistema. Nós conseguimos trazer mais de 50 pessoas para esse evento maravilhoso, então a gente está impactando vidas. Esse som é demais. Hoje eu falo isso, só que no primeiro dia eu não acreditava como que 8.000 pessoas poderiam estar pagando para participar de um método desse. Recomendo super a todo mundo. Só que quando eu vim, eu fiquei abismada. E a minha vontade era, dali 2 horas, ir embora. Eu falava para ela, eu não consigo entender. Meu filho é um cara tão inteligente, pagar para vir nisso aqui, eu não entendo. A nossa virada de chave começou no final do primeiro dia, com uma palestra sobre neurociência, um cara fantástico. No dia seguinte,
com a Com Camila. foi perfeito. Aí nós fomos nos envolvendo e deu no que deu. Paulo Vieira é o cara. Lembra, a vontade de se preparar precisa ser maior que a vontade de vencer. Então, continue se preparando. Lembre, é uma jornada. E olha como ela começa. Ela começa aqui, ó, mas de repente ela começa a crescer. Então tem paciência e continua se preparando. Vive a jornada e respeite o processo. Cumpre o processo e não para no meio do caminho. Fora isso, parabéns, porque esse ano já é o melhor ano da sua vida até então. E lembre-se, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar.